pela ordem. Boa noite, igreja, que a paz seja convosco, amém? Queridos, eu agradeço a Deus por esses 5 anos que a gente ficou aqui com vocês. Vocês sabem que eu amo vocês, essa igreja está no meu coração, mas o Senhor nos deu uma outra direção. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, o Senhor me deu um sonho, onde eu, depois de me mostrar algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu cheguei tipo uma casa com várias varandas, e tinha muita gente, pessoas orando e ajoelhadas e andando e tudo, e uma menina chegou e me pediu para conversar com ela. Eu entrei numa sala, sentei e puxei a cadeira na minha frente, só que quando ela começou a falar, veio um clarão assim na parede, e estava escrito assim: 12ª Igreja Casa de Misericórdia. E eu comecei a orar, falei: Senhor, é loucura, 12ª igreja ainda, não é nenhuma. Eu não tenho condições, Maria não tem condições, a gente não tem condições. E ultimamente a gente fez um projeto de abrir um negócio ali no Copa Vila, na rua Península. Eu aluguei um ponto com a minha filha, organizamos, fomos, e o Senhor falou: não, aqui vai ser a primeira igreja Casa de Misericórdia. E aí nós mudamos todos os nossos projetos, né? É claro, servir a Deus é loucura, né? E foi isso que aconteceu nas nossas vidas. E então nós vamos estar ali, abrindo um trabalho para a glória do Senhor, para trabalhar no nosso ministério, que todo mundo sabe que o nosso ministério é trabalhar com pessoas dependentes, químicas, com pessoas que estão na rua, morando na rua. Pessoas vão vir e nós vamos estar ali para acolhê-los. Pode vir qualquer um, né? Mas o nosso ministério é esse, né? Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por terem estado nos suportando esses 5 anos. Nós amamos vocês, mas agora é o momento que o Senhor falou: não, é agora. Então, estamos indo. Amém. Louvado seja Deus por isso, né? A princípio, esse projeto ali no Copa Vila era para trabalhar no ramo alimentício. A Rose tem os dons de fazer os bolos, a Valéria também tem os dons dela, e tem os produtos Aribão, que é uma arte no ramo alimentício, né? Já é conhecido até no Acre já, né? Santa Catarina, né? São Paulo, né? E aqui muitos conhecem. Então, a princípio, era nós trabalharmos, Paraná também, Paraná, isso. E era trabalhar com alimento, mas o alimento físico. E foi revertido. Vai continuar sendo alimento, mas ali nós vamos ministrar o pão vivo que vem do céu. Aquele que sacia toda a fome, e aquele que crê, como diz nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E que as águas possam mover a água do Espírito em nossas vidas e continuar movendo as vossas vidas. Que nós estamos somando e multiplicando o reino do céu aqui na face da terra. Nunca, eu costumo dizer, eu sempre disse isso aqui, desde que eu cheguei aqui em 2015, eu sempre disse isso, que na minha matemática não tem diminuir e nem dividir. Eu tenho somar e multiplicar, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em nossas vidas e através de nossas vidas. Então foi um prazer estar junto com vocês, e vamos continuar junto, né? Vamos estar sempre junto, né? Que se tem uma frase que o resto ele não sabe, não vê, não conhece, é que a luta continua, companheiro. E ela continua para a glória de Deus Pai. Amém, pastor. Vai na paz, tá? Vai na paz, pastor. Aleluia. Que sempre conte com as nossas orações. Pode ter essa certeza, amém? Vamos para a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, está escrito: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados,
e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Até aqui. Soberano Deus e eterno Pai, agora lemos a Tua palavra, pedimos que através dela o Senhor ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. E a igreja diga um amém bem gostoso. Pode voltar no primeiro versículo, no 18, a gente vai estar falando do tema reconciliação. Irmãos, Deus fez o homem, colocou no jardim do Éden, deu tudo de melhor para ele, mas um dia ele foi traído pelo seu sentimento de cobiça, de proibição, do proibido, do não pode, e ele atravessou essa barreira. E ao longo do tempo, Deus fez todo tipo de dispensação para resgatar essa gostosa comunhão com o homem, porque ela é aquela coisa boa no princípio, né? Deus, ele no final da tarde, olha só, ele deixava o homem o dia todo, no final da tarde ele descia para pegar um relatório. E aí, como é que foi o dia? Como é que foram com os animais? Como é que foram com as plantas? E aí ele passava aquele relatório para Deus. E assim, por um tempo, isso aconteceu. Até que ele quebrou, irmãos. Depois dessa quebra, vieram tantas outras quebras, que aí na última Deus resolveu trazer de volta o homem. Porque Deus, ele ama o homem. E ele não desiste do homem. Uma pessoa pisa na bola com a gente e fala, nunca mais. Eu acho que eu já falei 50 mil vezes. E já voltei atrás um monte de vezes também, né? Eu acho que todo mundo um dia já falou, fulano de tal está riscado no meu caderno. Nunca mais, bate na madeira, sei lá, faz uma pancada de coisa. Com Deus é completamente diferente. Ele anda na contramão do sentimento do homem. Quando fala que não merece, que é digno de ir para o inferno, aí que ele entra em ação e manifesta o seu poder de amor. Porque o homem sem Deus, ele não é nada, irmão. Porque nessa da reconciliação, o que aconteceu? Ele perdeu o primeiro elo, que é o mais forte, com Deus. Aí o restante vem efeito dominó. Porque se você perde essa comunhão gostosa com Deus, sai a paz do seu coração, a tribulação vem, porque no mundo tereis aflições, né? Com Deus ou sem Deus você tem, mas sem Deus ela é muito maior. A sua alma se angustia. O salmista fala, por que está angustiada? Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Por que eu não consigo sair desse sentimento? Eu acho que todo mundo um dia no quarto, irmãos, deve ter passado por uma sensação de falar, não vale a pena mais existir. É melhor dar um cabo na vida. Para que eu estou nesse mundo? Porque um monte de pergunta dessa natureza já permeou a mente de muita gente. Aí, se a gente for na raiz do problema, está no primeiro. Rompeu a comunhão com Deus. Aí ele fica exposto a todo tipo de paixão. Segundo, próximo que eu falo é o amor ao próximo. Irmãos, nunca se matou tanta gente por tão pouco, nunca teve tanto feminicídio por tão pouco. As pessoas matam por celular, por nada, por uma discussão de trânsito, por nada. As pessoas não veem o próximo como a si mesmo. A Bíblia fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse sentimento, ele está sendo varrido do ser humano. Comunhão com Deus, amor ao próximo. Terceiro item, consigo mesmo, chamada crise existencial. O ser humano fica buscando se autoafirmar através de conquista, através de status, através de ostentação, para satisfazer um vazio que tem na alma. E o vazio da alma, irmãos,
ele só pode ser preenchido com o amor de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange, porque nesse momento não há nada, coisas não satisfazem a sede da alma, a tristeza da alma, a angústia da alma, irmãos, ela é tratada com Deus, através do seu infinito amor. E o último item, por incrível que pareça, deveria não causar tanto efeito, mas causa sim. Natureza. Deus entregou uma natureza exuberante para o homem. No mundo já secou não sei quantos lagos pelo mundo. Na Rússia tinha um mar lá muito piscoso, chamado Mar de Aral. Depois você procura na internet. Hoje é só areia no lugar. Tudo é resultado do tratamento que o homem deu para a natureza. E a Bíblia falou assim, que Deus entregou na mão para ele cuidar, de forma diligente, né? Mas o que acontece? A ganância, o desejo de conquista, a avareza fez com que o homem vira e mexe, tem negócio de garimpo, exploração de petróleo onde não deve, e não sei, um monte de coisa, e a natureza cobra. A Europa dizimou as suas florestas. Hoje eles estão com 40, eles estão com clima tropical. Lá no norte não existia isso antes. Londres com 40 graus. Paris com 40 graus. Irmão, 25 graus, aquele pessoal está no calor maluco lá, você não sabe o que. A temperatura no verão máximo que chegava era 28, 29, 30 graus, muito excepcionalmente. Agora eles estão tendo temporada de mais de 40 graus. França, Alemanha, República Tcheca, um monte de lugar. Aí vem falar o quê? É a culpa do homem. A falta do amor a Deus, a falta do amor ao próximo, a falta do encontro consigo mesmo, para saber qual que é o propósito que Deus tem para você nesse mundo, e você executar com amor, com carinho, com dedicação. E aí o restante, irmão, ele empurrou com a barriga. Florestas grandes foram dizimadas para ostentar a casa, aquele móvel. Não é errado, irmãos, ter lá um móvel, tá? Não pensa não. Mas o problema é no sentido de ganância. Eles estão devastando e o efeito está aparecendo. Famoso o efeito estufa. Agora vira e mexe, tem reunião para resolver. Tem que correr atrás do prejuízo. Porque Deus deu para cuidar, não cuidaram, e os efeitos estão aí. De acordo com os estudiosos aí, eu estava vendo, eu acompanho essas coisas. Foi o mês mais chuvoso para o Brasil, em termos de milímetros, né? O Mato Grosso do Sul passou de 150, a média é 30, 40. Quase 200 milímetros em junho. Entendeu? Então isso produz efeito. E o efeito ele está em todo lugar. Mas a Bíblia fala que graças a Deus que Deus com tudo isso, Deus ele resolveu nos reconciliar através do seu infinito amor. Olhou e falou, não merece, né? Aí Deus se fez carne e habitou entre nós através de Jesus, irmãos. Conviveu com a natureza humana, sentiu na pele o que é uma traição, o que é uma negação, estando com eles, fazendo por eles, morrendo por eles, mas ele sentiu tudo isso na pele. Mas na reconciliação tem uma coisa, irmão, não existe outra maneira de você aproximar de Deus sem passar por Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Ele é a porta, aonde as ovelhas estão procurando a entrada. Ele é a porta, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Então não tem aonde o homem vá
que ele consiga chegar a se aproximar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do grande Deus. Ele tem que passar por Jesus, que ele não morreu de graça. A Bíblia fala que ele não imputou, ele resolveu não imputar os pecados que eram contra nós, a dívida que era contra nós. O que é imputar? Não colocou na conta. Existia um BO lá, está na conta, está no nome, entendeu? No passado era assim, as pessoas compravam na mercearia, na cadernetinha, virava e me dizia, minha mãe mandou vir buscar não sei o que, anotava, no final do mês meu pai passava, quanto que está devendo lá? Tá, deu tanto, tinha que pagar. Irmãos, a nossa dívida era impagável, mas Deus, com seu infinito amor, ele olhou para nós, mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Nós que éramos merecedores da morte, do sofrimento, do calvário, da humilhação, de tudo aquilo que Jesus passou, era para mim e para você. Mas o grande amor de Deus que nos constrange, ele enviou Jesus, e através da sua morte nós somos reconciliados com Deus. Quando você dobra o seu joelho e ora, Senhor, eu te peço, olha essa dívida, olha essa situação, eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Aí Deus se lembra, opa, eles estão reconciliados, e através do nome de Jesus todo mundo tem livre acesso ao Pai. Se a gente dependesse de alguém, irmãos, a dificuldade seria grande. De repente você vai num órgão público aí para falar com alguém, a maior mão de obra, você espera o dia inteiro. E às vezes, aí no final da tarde a pessoa veio, a secretária e falou, olha, ele só pode atender amanhã, depois de ter largado. Já aconteceu comigo, não foi nenhuma nem duas vezes, não, algumas vezes. Mas com o nosso Deus é completamente diferente. A partir do momento que você ora, seja de joelho, seja de pé, seja deitado, né? O joelho reflete uma referência maior, né? Se quer um período de intimidade com Deus, reconheça Ele na grandeza da santidade, daquilo que Ele é, né? O político você consegue esperar 4 horas, agora na presença de Deus é isso aqui, ó. Senhor, eu me prostro na tua presença, reconhecendo a sua grandeza, que só o Senhor pode resolver esse problema, só o Senhor pode dar essa resposta, só o Senhor pode reverter esse quadro, só o Senhor pode curar essa enfermidade. E eu não estou pedindo num nome qualquer, eu estou pedindo num nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus, que lá na cruz levou a nossa dor, a nossa enfermidade, a nossa mazela, a nossa tristeza, a nossa angústia, o nosso medo, a nossa insegurança, para nos dar paz, para nos dar alegria, para fazer de cada um de nós, em todas as coisas, mais do que vencedor. A Ele louvor, honra e glória para sempre. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então Ele não colocou na nossa conta. Imagina a minha conta lá, meu Deus, misericórdia, era muito grande, mas Jesus olhou, foi lá no Calvário. Isso aqui é pelo Valmir, isso aqui é pelo Diego, isso aqui é pelo pastor Luiz, pelo Edicar, para cada um de nós, que a dívida estava lá impagável. Ele resolveu, através do seu infinito amor e do sacrifício, não foi só o amor, foi o sacrifício que fez a diferença, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Ele derramou o seu próprio sangue, porque Ele, não tendo conhecido o pecado, Jesus não pecou, olha que coisa, viveu no meio de um homem, com traíra, com X9, com um monte de tranqueira, e nem assim com adúltera, né? Jesus teve um período com uma mulher adúltera, sozinho, perto de um posto, num lugar fora da cidade. Mandou os discípulos comprar pão lá, falou, vai lá comprar o pão. E ficou com a mulher ali, irmão. E aquela mulher voltou transformada, porque ela tinha um homem que é a essência do amor, a essência do perdão, a essência da vida, a essência de uma nova oportunidade. Ela teve com ele. Então quem tem um período com Jesus, menor que seja, irmão, ele volta transformado. Aquela mulher trouxe a cidade inteira para falar com Jesus, porque ele falou, esse homem é demais, ele é o Cristo, ele é. Todo mundo não estava entendendo, falou, essa prostituta, essa com todo mundo falando que agora
de Messias para nós. Não pagaram para ver, não, foram lá conferir. Aí depois voltaram na mulher. Não é porque você falou, não, porque nós estivemos lá e conferimos. Ainda não deram crédito para ela. Ô, raça encardida, né? Mas ele não se importou com isso. E depois lá no Calvário, irmão, lá no Gólgota, lá onde ficou o túmulo de Jesus, onde ele foi enterrado, as primeiras a estar presente eram aquelas que mais pecado tinham, né? Mulher adúltera e outras tantas que estavam ali. 3 mulheres estavam lá aguardando a ressurreição do Senhor. Aonde que foi? Todo dia, primeiro dia. Jesus falou que ressuscitaria no terceiro dia. No dia seguinte já tinha mulher lá. Ainda não é, no terceiro. No segundo dia já tinha gente lá, conferindo, para fazer valer. Mas foi no terceiro dia e apareceu o anjo. Falou, onde que colocaram ele? Falou, querido, ele não está mais aqui não, ele vive. Vocês vão encontrar com ele em tal lugar. Foram as primeiras a estar com ele, porque elas foram lá das primeiras a aceitar o ministério da reconciliação. Reconciliar, colocar em ordem, é apagar aquilo que estava errado e começar uma vida nova. Deus nos dá essa oportunidade para fazer diferente a partir de agora. Sempre que eu lembro um sobrinho meu que usava droga, ainda usa porque, né? Mas na primeira oportunidade que teve comigo, ele veio, o tio falou, eu não quero saber nada que você fez. Não quero saber nada. Eu conto a sua vida a partir de hoje. Se amanhã alguém falar para mim que você roubou um celular, aí você está no descrédito comigo. Mas se você andar legalzinho, redondinho, você vai ter roupa, você vai ter um lugar para se alimentar. Entendeu? Deus vai abrir portas para você, e isso tudo aconteceu. Teve bom serviço, né? Fez curso de segurança. Tio, preciso, vai lá, banquei, tal, começou a trabalhar, e Deus honrou tanto ele, irmãos, que ele entrou num serviço de segurança, e o pessoal falou, a gente está precisando de um supervisor. Ele não tinha um curso, o curso era 2 meses, ou alguma coisa assim. Falei, faz o curso. Banquei o curso, logo virou supervisor, o salário praticamente dobrou, mas jogou tudo pelo ralo. O orgulho, né, é a grande razão da ruína de muita gente. Porque no momento que estava ruim, ele aceitava tudo. No momento que melhorou, irmãos, ele ganhou roupas assim, mais ou menos nesse estilo aqui, muito boa, top de linha, maravilhosas. Ele começou a trabalhar. Um dia eu fui lá, falei, aquelas roupas que você ganhou, fulano deu para você. Eu doei para não sei quem. Falei, amém. Aí ele chegou lá, estava com o guarda-roupa, tudo com roupa novinha, 0000. Falei, olha, não deve ser o caminho não, né? Não que ele não poderia doar, ele não poderia doar tudo. Ele usou a desculpa de doar tudo para comprar tudo novo. Eu vou ficar usando roupa usada? Eu vou não sei o quê? Irmãos, chegou uma ocasião lá que ele não tinha cueca, teve que usar cueca minha, que ia para esses biqueiros, para esses lugares, largava documento, largava tudo, né? Eu falei para ele, olha, Deus te deu um ministério, é um músico, irmão, de excelência. Todo mundo que tocou com ele não consegue entender como é que alguém toca como ele toca, sem conhecer uma nota. Você sobe lá e fala, faz um dó. Na hora, você sabe o que é dó. Ele não sabe. E ele toca esses hinos tudinho que vocês tocam. O que vocês... Ele já pega ali e já toca. Um negócio que Deus deu para ele, que não deu para muita gente. Deu para meia dúzia. Ele é um dos que Deus deu. Mas, lamentavelmente, em vez de você encontrar ele no altar, ministrando para a glória de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, se eu ligar lá em São Paulo, ele vai estar num lugar igual essa beira do córrego aqui, dormindo embaixo de cabana, no meio de um monte de gente vagabundo. Vida que ele escolheu. Eu uso desse expediente porque eu senti na pele isso, irmão. Ver alguém que Deus reconciliou, restaurou, mas ele não quer.
A Bíblia fala: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor. Você vai desfrutar do melhor da terra, se quiser. Mas se não quiser, não tem o que Deus possa fazer. O filho pródigo, o que aconteceu? Ele queria esse tipo de vida. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Ninguém dá palpite, colocar o dedo na minha... Não, eu vou fazer. Foi, fez, se arrebentou. Aí, enquanto ele tinha um pouquinho de orgulho, né? Ele continuou lá comendo junto com os porcos. É lavagem. Ele comeu com os porcos. Aí um dia ele falou assim: não, peraí. Os empregados do meu pai comem melhor, mas muito melhor. Vou chegar lá para ser empregado. Aí vem o ministério da reconciliação, irmão. É quem precisa ir atrás. Com Deus foi diferente. Ele que não precisa vir atrás de nós. É Ele que veio atrás de nós. Não foi um homem que foi lá buscar misericórdia. Foi Deus que enviou Jesus de forma corpórea, carnal, para sentir na pele todo o peso do nosso pecado e entregar a sua vida lá. Mas também com um detalhe, né, irmão? Você falou no nome de Jesus, todos os joelhos se dobram na terra e debaixo da terra. Não é um nome qualquer, não. É um nome que é sobre todo o nome. É nesse nome que você foi reconciliado. Talvez aquele pecado que você cometeu em oculto, irmão, que, e agora? Eu tenho que ir lá na frente aí. Irmãos, Ele já riscou aquela dívida que era contra você. Lá no Calvário, 2000 anos atrás. O que Ele quer de você é que você restaure a comunhão. Senhor, hoje eu estou indo na tua casa te adorar, te bendizer. Senhor, eu estou aqui na tua casa para ajudar, para abençoar. Eu quero ser um milagre, eu quero ser um motivo de orgulho para o teu reino. A gente fazer a nossa parte, é o que Deus quer, irmãos. Eu falei com o pastor, eu fico feliz de ver o pastor aqui, a pastora aqui. Mas eu fico mais feliz de saber que eles vão estar ministrando também e trazendo almas para o reino de Deus. Dando oportunidade para drogado, para bêbado, para gente largado, assassino, todo uma espécie tranqueira. O ministério deles chama-se Curva de Rio. Só vai mexer com tranqueira. Só com tranqueira, mas é ministério. E Deus dá esses ministérios. Mas eles vão transformar essas curvas de rio, irmãos, em bênçãos para o reino de Deus. Através da palavra, através da ministração, através da paciência. Eu até tenho um testemunho que eu guardo muito, de um rapaz, Sandro o nome dele. Ele foi um dos recuperando lá do pastor Aníbal, que já está na glória com o Senhor. Um dia falando com ele, eu sempre ia ministrar, dar alguma aula lá no CRE, Centro de Recuperação e Esperança. Aí sentava com os internos, a gente conversava, compartilhava testemunhos e tal, e ele deu o testemunho dele. Ele falou: pastor, eu cheguei aqui, se você me desse uma bala, eu vendia a bala para comprar droga. E ele já tinha perdido a noção de tudo, família, o valor dele estava uns 10, 20, 30 graus, abaixo de zero, assim, valores de qualquer coisa, né? E o pastor que falou que ia fazer ele um grande homem de Deus e que o tempo daria isso. Aí a família entregou. E o CRE tinha uma particularidade que outros centros de recuperação não têm. O CRE não tem portão. Eu acho que já fechou, não sei se está funcionando, qualquer hora dessa eu vou lá. O portão é aberto. Porque a dinâmica do pastor é: quando você entra para ser mudado. Você não vai ser mudado por causa de um portão fechado. Se você quer mudança, você se mantém aqui dentro com o portão. Ele falou assim: o maior desafio para mim foi o portão aberto. Foi o portão aberto. Ele falou: eu posso ir embora a hora que eu quiser, né? E aí vem a segunda parte. Toda madrugada, lá pelas 3 da manhã, o pastor se levantava. Ele morava numa casa de frente assim. Ele ia interno por interno, punha a mão na cabeça e orava. E falava o nome de um por um. Pai, aqui está o fulano de tal. Coloco nas tuas mãos. E sei que o inimigo tem um plano para tirar a vida, para arrebentar com ele. Mas eu peço que o Senhor dê uma oportunidade e dá aquela vida com abundância. Cura as feridas da alma. Gastava 20, 30 minutos
com cada interno. Todos os dias, não é um dia, todos. Se tinha 50 internos, ele fazia isso por 50 internos. E um dia choveu de madrugada. Começou, falou, puxa, ele gostava daquela oração do pastor, dormia bem, porque essas pessoas estão na droga, irmão, quando ele tira um pouquinho assim, ele começa a ver vulto, vê o cão chupando manga de cueca, coisa horrível, diz que é terrível o negócio. E ele ficava aguardando, com o coração dele palpitando, e o raio comendo, e a chuva, irmão, daquela lá, que despencando. E ele falou, eu acho que o pastor não vem. E ele começou a dormir. Ele virou para o canto, foi dormir, né? Porque ele aguardava, ele orava até junto com o pastor. Aí no meio daquele temporal, com a capa de chuva, um guarda-chuva, daqui a pouco, aquela mão molhada bateu no rosto dele assim, Senhor, aqui está o Sandro, Pai, que eu coloco nas suas mãos. Ele começou a chorar e soluçar. Ele fala, quando ele conta esse testemunho, ele fala que ali foi a transformação dele. Não era só a palavra que era ministrada, que é importante, é grande, mas a atitude fala mais do que palavra. O pastor gastava um tempo ministrando espiritualmente sobre a vida de cada um. E eu vou dizer para você que o Sandro hoje é um pastor para a glória de Deus. O ministério da reconciliação. Deus usou o pastor Aníbal para reconciliar muitos com Cristo, para levar essas pessoas a aceitar esse desafio. Que o diabo quer que a gente aceita a carapuça, o rótulo que ele colocou. Você é um drogado, você é um bêbado, você é um adúltero, você é um prostituto, você é isso, você é aquilo. Para você não tem mais jeito. Mas Jesus, ele olha do outro lado, falou, eu morri por ele. Em mim ele é mais do que vencedor. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, louve a Deus pela reconciliação em Jesus, irmãos. Em todo tempo você pode se voltar nele, que está ali pronto para te ouvir, para te perdoar. Se for 1, 2, 10, o ser humano não. Na primeira, rompe, acabou, não tem mais. Mas com Deus, no mínimo, ele vai te dar 470 vezes, que é o 70 vezes 7, é isso? 7 vezes 7, 490, né? 7 vezes 7, 49. Ele tem 400, no mínimo 490 vezes, aguardando você reconhecer o seu estado de miserável, de ninguém, de capacho do diabo, para se tornar um vencedor. Mas só depende de você. Só depende de mim. Eu louvo a Deus que esse ano vai fazer 36 anos de convertido. Irmão, já passei por cada perrengue, já passei por cada luta, mas eu insisto em afirmar, eu prefiro ficar fraco em Cristo do que forte no mundo. Porque sabe por quê? Porque Cristo fortalece o fraco. Renova a força daquele que está cansado, dá vigor para aquele que não tem vigor algum. Não tem outro lugar para buscar, irmão, é só nele, porque tudo foi feito por ele, e através dele nada do que foi feito se fez. Então a ele louvor, honra e glória para sempre. Amém? Você pode aplaudir gostoso o nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era isso, obrigado, Marco, já deu aqui. Irmãos, eu preciso fazer para encerrar o culto, quero já falar da programação da semana. Terça-feira o nosso gostoso culto de oração, 19 horas, venha, ore, gaste um tempo aqui na presença de Deus. Na quinta-feira o culto dos milagres, sábado o trabalho com a juventude, 19 horas, a milhão, a escola bíblica, desse domingo até o último, tá? Descanse, tranquilo, porque no primeiro domingo de julho, a gente volta com força total para ministrar o ensinamento da palavra de Deus, tá? À noite da semana que vem, no próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, irmãos. Conto para a sua presença, venha ceiar
com aquele lá que permitiu a reconciliação na sua vida através de Jesus, amém? Venha participar do corpo e do sangue. A Bíblia fala que aquele que não come do corpo, não bebe do sangue, não tem parte com ele. Fortaleça o seu elo de comunhão com aquele que morreu por você, o Senhor Jesus, amém?